minutinho para você começar a falar. Pronto, então, Ítalo, de novo, só para ficar, então, muito bem-vinda, Ítalo, né? A palavra é toda sua, e eu espero que os nossos estudantes todos gostem e aproveitem esse momento para tirar dúvidas e tudo mais, tá bem? Fica à vontade. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Eu fiquei muito feliz, né, de poder vir compartilhar um pouquinho do que eu entendo, assim, para a gente conseguir debater até um pouco de dúvidas e trazer, né, as questões da revisão sistemática da literatura, que foi algo que eu aprendi durante o mestrado e eu achei, assim, essencial para constituir minha tese também. Hoje em dia eu fiz outra revisão, né, dissertação também, então é um momento muito importante para começar a estudar. Eu vou compartilhar meus slides aqui. Eu vou pedir só para que vocês me avisem se estão vendo a tela cheia depois. Aqui, vamos ver. Pronto, Ítalo. Tela cheia. Perfeito, vou voltar um pouquinho, então. Então, eu vou começar me apresentando, agradecendo o convite novamente. É sempre bom a gente conseguir conversar e trocar um pouco de experiência sobre as questões. Meu nome é Ítalo, eu sou engenheiro de produção, formado pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e durante a minha graduação eu sempre busquei fazer muitas atividades acadêmicas, assim, projetos de extensão, de pesquisa, então eu sempre quis participar um pouco dessa área, até pela minha vontade de me tornar professor universitário no futuro. Durante a minha graduação, então, eu conheci o professor Franz, que trabalhava com ergonomia, né, ergonomia dentro da engenharia de produção, que é uma área que eu sempre tive bastante interesse para tentar adaptar as questões de trabalho, né, o sistema de trabalho, a organização de trabalho, em prol do trabalhador, do benefício dele, né, do conforto, mas também da produtividade, que é uma área que eu sempre achei fantástica. E durante, então, a graduação, eu fiquei muito próximo desse professor fazendo esses projetos. Quando eu fui para o mestrado, né, eu fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá eu comecei meu mestrado também em engenharia de produção, na mesma área também, ergonomia, mas eu não tinha mais esse professor junto comigo. Então, quando eu fui montar minha banca, eu decidi chamar esse professor para participar da minha banca, para avaliar meu trabalho, enfim. E ele vendo meu trabalho, então, de dissertação, ele viu um pouco da revisão sistemática da literatura que eu tinha feito e gostou bastante, pediu, inclusive, para que eu voltasse no laboratório, que era meu laboratório de origem, para conversar um pouco com o pessoal. Foi nesse momento, então, que eu conheci a professora Vanessa, ela estava assistindo também a revisão sistemática, né, esse momento de fala que eu fui compartilhar com eles um pouquinho do que eu fiz. E aí ela gostou bastante. Hoje, então, me trouxe esse convite que eu achei fantástico para a gente conseguir conversar um pouco. Hoje eu estou no doutorado em engenharia de produção também na área de ergonomia, só que com outro foco, né? Uma área um pouco mais diferente, voltado para a educação, que é outra área que eu sempre gostei bastante. Então, eu tento unir hoje em dia educação e engenharia junto com ergonomia para estudar metodologias ativas, formas de avaliação, desenvolvimento de competências, uma série de outras coisas. Hoje eu faço parte do Nexo, então, que é o nosso logo está aqui no cantinho, que é o Núcleo de Ergonomia e Capacitação em Saúde e Segurança Ocupacional, que é bem essa área que a gente está inserido dentro da engenharia de produção. Eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou vendo só a minha tela aqui, porque infelizmente não tenho duas telas aqui onde eu estou em Pelotas, em casa. Então, caso queiram comentar alguma coisa, caso queiram perguntar, caso queiram falar, enfim, qualquer outro ponto sobre a apresentação, basta abrir o microfone e falar. Eu não tenho muito problema com isso, então a gente está aqui também para conversar, de certa forma, tentar tirar todas as dúvidas e debater um pouquinho sobre o assunto. Hoje, então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a revisão sistemática da literatura e os passos principais que a gente constrói para fazer uma revisão sistemática da literatura completa. Vou conversar um pouquinho sobre os conceitos que ela tem, vantagens e desvantagens. Ela também tem um pouco sobre suas desvantagens, onde ela está inserida como metodologia, e a partir disso tentar mostrar os passos que eu utilizei principalmente para construir a revisão sistemática da literatura. Então, a gente tem uma boa preparação de pesquisa, onde a gente gasta um bom tempo tentando montar essa pesquisa para que a gente não tenha retrabalho no futuro. E essa, para mim, é a principal fase. Por mais que as outras sejam mais demoradas, a preparação da pesquisa é um momento crucial para a gente tentar
né, aparar todas as arestas ali para deixá-las bem direitinhas, para que assim a gente consiga fazer um artigo que seja completo e que não tenha que ficar voltando lá no início para modificar algumas questões, o que dá um baita trabalho. Depois a gente tem a investigação dos artigos, então a gente sai a catar esses artigos, aonde a gente vai catar, como a gente vai catar, onde a gente vai jogar, para assim conseguir fazer uma análise inicial desses artigos. A gente tem um processo de seleção desses artigos, onde nós vamos eliminando alguns, selecionando outros que tenham proximidade com as nossas questões de pesquisa. Depois a gente tem a análise final desses artigos, onde a gente lê ele de uma maneira sistemática, completa, tentando identificar os pontos que a gente busca na nossa revisão. E também eu vou apresentar alguns softwares, na verdade não vai ser nessa sequência, enquanto eu vou apresentando essas etapas, eu vou apresentando alguns softwares que podem ser utilizados, alguns que eu utilizei, outros que eu identifiquei quando eu estava buscando selecionar alguns softwares, para construir, então, a revisão sistemática, muito de apoio. Né? Esses softwares, hoje em dia, eles permitem que a gente otimize melhor essa revisão sistemática e esse passo a passo que a gente precisa fazer. E, por fim, eu trago alguns artigos de exemplos, tem uma série de revisão sistemática, independente da área hoje em dia, né? A revisão sistemática, trazendo um pouquinho de história, ela começou e ela é muito forte dentro da área da saúde. Então, na área da saúde, ali da medicina, principalmente, eles realizam muito revisão sistemática para identificação de doenças e para a seleção de melhores medicamentos, e com a utilização dela na área da saúde, isso foi caindo para algumas outras áreas, chegou nas áreas das engenharias, que se utiliza bastante, mas hoje em dia todas as áreas utilizam revisão sistemática, porque é um procedimento, de certa forma, simples, muito completo, que nos permite construir uma revisão da literatura muito grande. Certo? E aí, ali eu apresento alguns artigos de exemplo para que a gente possa conversar também. Começando um pouquinho sobre revisão sistemática, então, ela tem o objetivo de integrar informações de uma determinada área com o intuito de responder questões amplas, podendo apresentar resultados convergentes ou conflitantes. O que a gente quer aqui, na verdade, é construir um arcabouço teórico, digamos assim, ou um referencial teórico muito robusto, muito completo, que tente integrar todas essas informações que a gente busca a partir de questões amplas. Então, eu sempre brinco, por exemplo, eu não vou perguntar como é que é aquele pedacinho da grama que tem ali bem detalhado. Não, eu posso perguntar de uma maneira geral, e a partir dessa maneira geral, qual é a cor da grama, quais são as partes da grama, por exemplo, eu consigo, então, identificar essas questões, né? Ou eu posso perguntar, né, trazendo um pouco para a minha área, quais são as metodologias de ensino na ergonomia utilizadas, né, para ensinar ergonomia hoje em dia, ou, de maneira um pouco mais equivocada, ou um pouco mais errada, eu posso perguntar qual é a metodologia usada para ensinar ergonomia física dentro da graduação. Então, isso eu limito muito a questão, e a questão não se torna ampla para conseguir uma série de artigos que possam me responder, às vezes não exatamente o que eu estou perguntando, mas de maneira um pouquinho diferente para que eu consiga integrar esse banco de informações. Pode trazer resultados convergentes ou conflitantes, essa é a melhor parte da revisão sistemática, porque nem sempre a gente vai ter um consenso entre os autores. Então, a gente tem alguns autores que defendem alguns pontos, outros autores que defendem outros pontos, e isso é benéfico para a gente, porque a gente consegue ver diferentes áreas, diferentes frentes, diferentes teorias da literatura, para que a gente consiga construir a nossa e, assim por diante, continuar o nosso trabalho. Ela é uma metodologia que garante a autenticidade das informações publicadas, evitando passos subjetivos na seleção dos artigos. Essa é outra grande característica da revisão sistemática, porque ela não busca aqueles autores ou aqueles pesquisadores, ou até mesmo aqueles temas que a gente tem proximidade. Se hoje, por exemplo, eu fosse pesquisar sobre uma área da ergonomia, digamos como exemplo, a organização do trabalho, eu sei que existem grandes estudiosos que já defendem essa área. Então, eu pesquisaria diretamente Guérin, que é um cara que fala bastante sobre a organização do trabalho de um lado mais francês, assim por se dizer, mas talvez não pesquisaria os outros caras, os outros pesquisadores que estão nos Estados Unidos, por exemplo, que defendem outras linhas de pesquisa. Então, eu teria um passo subjetivo na escolha da minha literatura.
E isso, pela revisão sistemática, a gente elimina, porque, de certa forma, a gente vai tentar coletar todos os artigos que falam daquele tema, sendo aqueles que a gente conhece, sendo aqueles autores que a gente conhece, e outros autores que a gente não conhece. Então, a eliminação desses passos subjetivos, desses passos tendenciosos para selecionar artigos, a revisão sistemática da literatura, ela consegue eliminar de certa forma. Durante a apresentação, vão ter alguns links aqui na lateral, que são artigos que eu utilizei principalmente para construir essas teorias, assim, esses conceitos que eu trago para vocês. Então, caso depois eu posso mandar o slide para a professora, ela pode passar para vocês. E caso vocês queiram uma maior informação, um maior detalhamento desses conceitos, basta clicar nesses artigos aqui que ali vão ter essas referências da onde eu tirei esses conceitos. Seguimos. Outras características que são bem importantes da revisão sistemática da literatura, contemplando então um pouco daquilo que eu já vinha falando, ela geralmente é uma revisão por pares. Então, não é o Ítalo sozinho que faz a revisão sistemática, não é a professora sozinha que faz a revisão sistemática, mas sim um trabalho conjunto entre nós. É isso que a revisão sistemática busca realizar também para tentar eliminar aqueles passos tendenciosos. Mesmo que eu, Ítalo, consiga coletar uma série de artigos que eu mesmo não conhecia, né, com algumas teorias que eu não conhecia, às vezes eu posso olhar para essas teorias e dizer, bom, não, esse aqui eu não quero, esse aqui não fala muito bem do assunto. Mas quando eu tenho outra pessoa que avalia comigo, essa outra pessoa ela pode sim selecionar esses artigos porque viu dentro desses artigos a força que existe entre eles. E aí alguns autores vão defender que só se passem artigos em consenso, outros autores de revisão sistemática vão identificar que se selecione também aqueles artigos que não foram em consenso, mas que um desses pares aceitou, né, esse artigo para integrar os artigos da revisão sistemática. Então depende muito de como a gente faz, mas se recomenda e tem como característica de revisão sistemática fazer essa revisão por pares, né? Simultaneamente, essas duas pessoas, não juntas, mas que depois possa comparar todos os artigos que foram selecionados ou não. Né? A revisão sistemática, ela geralmente apresenta, conforme eu vinha conversando com vocês, respostas para as questões mais amplas, então ela não traz uma resposta muito direta, ela geralmente traz um debate, uma discussão sobre o assunto, pelo ponto de vista de diferentes autores. Isso que é a melhor coisa que a gente utiliza das revisões sistemáticas. Dentro dela, a gente tem uma padronização das etapas, então eu não posso, por exemplo, quando eu seleciono 200 artigos iniciais, digamos assim, mais ou menos, eu não posso pegar esse primeiro artigo e passar por toda a seleção dele sozinho, eu preciso fazer etapas bem identificadas, bem padronizadas, aonde eu vou selecionando primeiro dos 200 artigos, seleciono um número que respondem às minhas questões, ou que trazem os critérios de inclusão que a gente vai ver. Depois disso, eu leio os artigos de maneira completa, né, e a partir dessa leitura completa, eu seleciono uma série de artigos para fazer as minhas análises. Então, é uma série de padronização de etapas que, pela quarta característica da revisão sistemática, elimina e evita essa série de subjetividade, tanto de escolha quanto de questões da própria opinião do avaliador. E cabe destacar também, por sinal, que a revisão sistemática da literatura ela é uma metodologia, né? Ela não é uma técnica, ela não é um protocolo, ela é uma metodologia e assim como ela, existem diferentes outras metodologias que avaliam a revisão da literatura. Então, a gente tem uma pesquisa da literatura, a gente tem uma revisão narrativa, a gente tem uma série de outros tipos de revisão que a gente pode fazer, que também são considerados como metodologias. Né? As outras revisões, elas têm um passo mais subjetivo, assim por dizer, porque nós, autores, escolhemos quais artigos, ou quais livros, ou quais conceitos a gente vai usar para a construção dessa revisão sistemática, dessa revisão da literatura, desculpa. Então, a revisão sistemática ela nada mais é do que outro tipo de metodologia para a construção de um referencial teórico, assim por dizer. Para auxiliar durante essa aplicação desse método, existem diferentes técnicas, ferramentas, softwares e protocolos também, que a gente vai ver,
que eles nos ajudam a organizar, né, a manter essa padronização das etapas, para que não se tenha questões subjetivas de escolhas de lado, de escolhas de determinados contextos. Assim como eu falei para vocês, ela também é uma metodologia que possui suas vantagens e desvantagens. A primeira delas é que ela realiza uma revisão ampla de estudos com uma discussão da literatura. Então, conforme eu disse para vocês, a gente pode ter resultados conflitantes ou convergentes. E, na minha opinião, quanto mais convergente, às vezes, melhor para o próprio autor, porque é muito mais fácil discutir. E, além disso, é muito mais fácil tu optar por uma das áreas, por uma das filosofias, assim por dizer, para seguir. Ela constrói, né, uma base da literatura para fazer um referencial teórico de vários artigos. Conforme eu vinha conversando com a professora no início, a gente aqui na URGS, a gente realiza a nossa tese ou dissertação em formato de artigos, que depois eu posso mostrar para vocês como é que é o nosso formato aqui, como é que ele se dá mais ou menos. Então, quando a gente tem que construir uma introdução, uma metodologia, um referencial teórico, um resultado e uma discussão para cada artigo, a gente, ao longo da tese ou da dissertação, a gente tem que construir isso no mínimo 3 vezes, né? Então, com a revisão sistemática da literatura, a gente consegue ter uma série de autores e uma série de conceitos, assim por dizer, né? Uma série de teorias defendidas por esses autores que a gente consegue colocar dentro desses artigos de uma maneira mais fácil. Então, é como se a gente tivesse já uma base de dados da literatura que a gente pudesse dizer, bom, vou falar um pouco sobre avaliação de competências. Bom, lá na minha revisão sistemática eu fiz uma questão sobre isso, então eu tenho 10, 20 autores que foram selecionados que falam sobre isso. Então, esses 10, 20 autores eu consigo colocar dentro do referencial teórico desse meu artigo sobre avaliação de competências. Da mesma forma, sobre outros vieses dentro da educação da engenharia, por exemplo. Conforme uma característica dela é uma visão não tendenciosa, e com a revisão sistemática também eu consigo descobrir algumas lacunas que não tinham sido pensadas previamente, né, e que elas conseguem me dar muitas vezes direções de pesquisa, tanto para minha tese, meu doutorado, ou para a construção de outros artigos em paralelo, que as pessoas não têm publicado atualmente. Então, por exemplo, quando eu fiz minha revisão sistemática, eu observei que não se pesquisava muito sobre a criação de avaliação de competências, né? Então, hoje em dia, o pessoal aplica muita prova, muito trabalho, né? Enfim, construção de artigos dentro de disciplinas da engenharia, né? Em especial da engenharia de produção, mas não se tem uma criação metodológica que avalie de uma maneira ativa esse aluno. Então, que avalie durante a sua fala na aula, ou durante a construção de alguma dinâmica em aula, não se avalia esse aluno a partir do posicionamento dele, a partir das falas dele, das verbalizações. E por essa lacuna que eu observei durante a revisão sistemática, a gente construiu outro artigo, então, tentando criar uma sistemática, né, uma série de passos para avaliação desse aluno durante as aulas ou durante suas atividades em ambiente universitário. Então, essa é uma das vantagens também da revisão sistemática, que é a identificação de lacunas existentes na literatura. Ainda assim, né, como desvantagem, a revisão sistemática ela demanda um alto tempo de pesquisa, né, e um grande número de artigos lidos, né? Às vezes a gente se apavora assim com o número de artigos que podem ser selecionados, né, para participar da literatura dessa revisão, mas, né, a gente sabe que dentro daqueles artigos vão ter uns que são muito bons, que vão contemplar, né, as nossas questões de pesquisa. Tem outros que não vão contemplar tanto que a gente nem precisa ler eles, de uma certa maneira, que a partir do título e do resumo a gente já consegue identificar se ele é benéfico ou não para a nossa pesquisa, e assim continuar nossa sequência. Mas, diante dessa seleção mesmo que prévia, tem uma série de artigos que a gente precisa ler. E isso demanda um alto tempo da pesquisa, mas é um tempo que eu chamo que depois ele vai ser pago de certa forma. Porque eu vejo alguns colegas meus que não realizam revisão sistemática, não realizam uma revisão ampla da literatura no início da tese da dissertação, que depois, durante cada artigo que eles vão fazendo ao longo da tese ou da dissertação, eles têm que fazer outra revisão da literatura, e assim se gasta um outro tempo para construir essa sessão inicial de artigos ou de trabalhos acadêmicos.
certo? É importante a gente ter em mente também que a revisão da literatura, ou a revisão sistemática da literatura, é diferente de uma análise bibliométrica. E aqui é outro conceito bem importante, porque a análise bibliométrica, ela na verdade é um método quantitativo com um conjunto de princípios aplicados à medição estatística e matemática para mapeamento e avaliação de uma área de pesquisa. Então, dentro da revisão da literatura, a gente pode ter uma análise bibliométrica ou não. Essa análise bibliométrica ela vai pegar todos os artigos que a gente encontrou dentro dessa revisão da literatura e fazer uma análise de quais deles são mais citados, quais deles possuem fontes mais relevantes, né? Se esses autores que escreveram esses artigos que foram selecionados, eles são citados, se eles são produtivos, qual é o índice H deles, uma série de outros fatores a gente pode colocar dentro dessa avaliação, né? Termos e conceitos mais relevantes, isso é bem importante, que esses autores utilizam. Então, eles não chamam, por exemplo, metodologias de ensino, eles chamam estratégias de aprendizagem, né? São duas maneiras diferentes de chamar a mesma coisa, praticamente. Só que na hora que a gente for colocar esse conceito lá dentro da base para selecionar esses artigos, faz diferença a maneira que a gente chama esses artigos, né? Então é importante a gente saber quais são esses conceitos e como é que eles são, qual é o período de produção, se teve um grande boom de artigos lá em 2010 e hoje em dia não se pesquisa tanto sobre, ou se hoje em dia tem uma série de artigos que não se pesquisavam lá no passado, por exemplo. Isso é bem importante da gente conseguir investigar, assim como o país e a instituição, né, de origem desses artigos. A partir desses quesitos, por exemplo, o pessoal constrói para onde quer ir fazer um sanduíche, por exemplo. Então, dentro da revisão sistemática, eu descobri que lá em Portugal, na Universidade do Minho, tem uma série de pesquisadores que falam sobre o meu tema, né, e que construíram vários artigos sobre o meu tema. Talvez seja um excelente lugar para eu ir fazer meu sanduíche, né, para eu ir fazer um pós-doc depois, ou até somente para manter contato com esses pesquisadores, né, caso eu conheça algum outro aluno ou eu conheço o próprio orientador que possa me indicar, né, esse contato mais próximo com essas pessoas que publicam. E isso pode se formar também em redes de colaboração, que são bem comuns. Aqui, por exemplo, tem uma rede de colaboração. Cada bolinha dessas são autores, né? Depois a gente vai ver melhor isso aqui, mas isso é sinal de que esse autor é o centro dos outros pesquisadores e que ele pesquisa com uma série de outros pesquisadores, mas que ele é quem fala mais na área, né? Também tem outros centros aqui de pesquisadores que também falam bastante, que pesquisam com outras pessoas sobre um determinado tema. Além disso, como na revisão sistemática da literatura, dentro da análise bibliométrica a gente pode observar lacunas e oportunidades de pesquisa também para a construção do nosso artigo. Então, a revisão sistemática da literatura ela vai de uma maneira qualitativa, muito mais profunda para identificar determinados conceitos. A análise bibliométrica é uma análise mais matemática, estatística, de uma maneira geral, para a gente identificar conceitos principais desses artigos, né? Não conceitos literários, mas tópicos mais de acordo com as características desse artigo, né? Então, um tipo de pesquisa, autores, artigos que esses próprios artigos citam, né? País, período, instituição e etc. Tudo isso nos auxilia a gente construir o nosso referencial teórico ou a nossa fundamentação bibliográfica, teórica, enfim, como diferentes áreas chamam, né? Mas todos esses conceitos e tudo isso que a gente traz pode construir, então, o nosso referencial teórico, que é a forma de expressar o embasamento que justifique e facilite o entendimento do nosso estudo, né? Então, todo artigo ele precisa ter os conceitos teóricos que a gente utiliza para a construção, né, da nossa pesquisa, e a partir da revisão sistemática da literatura, com ou sem análise bibliométrica, a gente pode, então, construir esse referencial teórico. Conforme eu já vinha conversando com vocês, né, seja em formato de artigos ou em formato tradicional dos nossos trabalhos acadêmicos, é sempre importante e é muito bem-vindo sempre a gente ter uma referência forte, né, um procedimento desses forte, para que a gente traga todos os conceitos, todos os autores que falam da área,
e assim, quando a banca for ler nosso trabalho, esse momento, né, essa sessão do nosso trabalho, ela traga todos os conceitos que a gente utiliza para a construção daquela pesquisa. Certo? Então, visto todos os conceitos, né, todas as teorias e características por trás de uma revisão sistemática, a gente pode começar a identificar um pouco das etapas de pesquisa, que na verdade são 4 principais, né, que aqui eu chamei, mas alguns pesquisadores também vão chamar de outras maneiras diferentes. A gente tem primeiro a preparação, onde a gente utiliza diferentes estratégias. Aqui eu vou conversar com vocês hoje sobre a abordagem PICO, a equação de Mesh e a pesquisa em base de dados. E aqui a gente vai conversando realmente, caso tenha algumas dúvidas, me falem, porque essa, para mim, como eu disse antes, é a primeira e principal parte da nossa pesquisa para a realização da revisão sistemática da literatura. Então é importante que essa preparação ela esteja zerada de qualquer outra dúvida e qualquer outro questionamento que o autor do artigo vai ter durante essa etapa. Depois a gente tem a análise inicial, que a gente vai conversar um pouco sobre o Prisma, o protocolo Prisma, que é o mais utilizado para revisão sistemática, mas alguns outros softwares como o Start, o Mendeley, o Zotero e até o próprio Excel, eles nos ajudam nisso. E também o protocolo de pesquisa que a gente utiliza. Para avaliação quant ou para análise bibliográfica, a gente vai ter checklist de avaliação, análise de citação por um software que é o Publish or Perish, ele faz isso para a gente. Mas também tem Bibliometrics, Scimate, VozViewer, que também são softwares que vão nos ajudar a construir essa análise bibliográfica. E por fim, a análise mais qualitativa, ou o corpo dessa revisão sistemática, que é uma análise de conteúdo das questões que nós vamos elaborar. Certo? Vamos então. Primeiro ponto, na hora de se construir uma revisão sistemática da literatura, conhecendo ou não profundamente sobre a área, é a criação da questão de pesquisa, né? É basicamente nisso que a gente começa todo o nosso trabalho acadêmico, né? O que a gente quer responder com aquele artigo que a gente está construindo, com aquela pesquisa que a gente está construindo. Então, um ponto fundamental para isso é a gente conseguir construir uma questão de pesquisa que contemple todas as palavras, todos os pontos chaves que vão englobar aquela pesquisa, né? Então, a abordagem PICO ela serve exatamente para isso, para descrever esses elementos fundamentais, e é uma estratégia que visa evitar que os diferentes pontos sejam esquecidos. Então, muitas vezes, quando eu vou construir uma questão de pesquisa, eu já tenho aquilo tão focado na minha cabeça do que eu quero fazer, que às vezes eu esqueço que construções da questão de pesquisa são essenciais, que podem não estar claro dentro dessa questão de pesquisa. E a abordagem PICO, ela me auxilia nisso, que é a primeira etapa ali da revisão sistemática, né? Então, construir essa questão, ela vai ser demandada uma troca muito grande com o orientador, né, para que fique alinhado esses conceitos, mas a abordagem PICO, ela nos auxilia nisso. PICO, na verdade, é uma sigla, né, para constituir 4 palavras que iniciaram com essa abordagem, que é a população da minha pesquisa, né, qual a população que eu quero atingir, qual é o método de intervenção que eu vou ter, então onde eu vou tentar, de certa forma, controlar para que essa intervenção seja feita, e quais os resultados que eu espero obter, né? Essas foram as 4 primeiras letras do PICO quando ele foi criado, né, quando ele foi originado. Mas depois algumas outras letras foram inseridas também, que também conseguem avaliar, de certa forma, aquilo que, ou tentar descrever melhor, de certa forma, aquilo que a gente quer investigar, que é o contexto, o tempo e o tipo de pesquisa, né? Então, a abordagem PICO hoje tem essas 7 letras, que todas elas podem ou não ser utilizadas, mas geralmente as 4 primeiras são as mais utilizadas na hora de construir a nossa questão de pesquisa. Queria deixar um exemplo aqui com vocês, e enquanto isso a gente pode, inclusive, conversar sobre o projeto de pesquisa de vocês, né? Caso alguém tenha já uma questão de pesquisa, já pode, inclusive, observando se dentro dessa questão de pesquisa tá todos esses itens aqui da abordagem PICO, né? A população, intervenção, controle, resultados e etc. Mas para a gente tentar exercitar um pouco, eu trouxe o objetivo de um dos meus artigos que eu construí durante a tese,
e como foi transformar esse objetivo para a questão de pesquisa, né? Para que essa questão de pesquisa contemple todos esses quesitos. Então, dentro da minha tese, que eu estudo educação, um dos pontos principais que eu queria buscar era quais as competências que esse egresso que sair das aulas de ergonomia, o mercado enxergue, né? O que o mercado vê nesse profissional que é essencial que ele tem. Então, diante desse problema que eu tinha de não saber muitas vezes aquilo que a gente trabalha no mercado, é aquilo que a gente trabalha na área acadêmica e etc., eu tentei construir um artigo que visa, então, selecionar as principais competências de um profissional de ergonomia, que é esse que está saindo da minha aula, pela visão do mercado de trabalho. Então, para isso, eu tentei construir uma questão de pesquisa que englobe todos esses conceitos, e a partir disso eu posso ver com vocês. Como, por exemplo, em relação aos profissionais de ergonomia, né, que é o meu centro de estudo, qual é o perfil esperado, né? O perfil é a maneira como esse profissional vai agir, e a maneira sobre como, sobre competências técnicas e transversais, né, o conhecimento e as soft skills que ele realiza ali, para a atuação no mercado de trabalho, no âmbito da engenharia, nos tempos atuais. Isso porque a ergonomia ela passa um pouco pela arquitetura também, né, pelo design, pela fisioterapia, pela psicologia, então a ergonomia ela está inserida dentro das demais áreas também. Então, para a gente conseguir focar um pouco melhor nisso, dentro da engenharia, e nos tempos de hoje. Não estou observando o passado, não estou tentando buscar o futuro muito distante, certo? Então, em relação à minha população, quem eu quero investigar são os profissionais de ergonomia. A maneira que eu vou intervir, né, onde eu vou intervir, é no perfil esperado. E dentro desse perfil esperado, as métricas que eu vou utilizar, né, o que eu vou tentar avaliar, são as competências técnicas e transversais. E o que eu espero de resultado? Né? Uma boa atuação no mercado de trabalho. Então, eu vou mexer nesse controle, ou seja, nessas competências técnicas e transversais, para que essa minha população ela tenha uma boa atuação no mercado de trabalho. Mas em que contexto? No contexto da engenharia e em que período? Nos períodos atuais. Então, no tempo atual. Se eu quisesse ver, por exemplo, só artigos de revisão ou só artigos de análise, eu colocaria ainda em trabalhos de revisão, que aí eu estaria colocando o meu tipo de pesquisa também. Eu acho que teve uma pergunta, né? Isso, Ítalo. Uhum, pode falar. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Sim? Eu tenho uma pergunta em relação à população. A população, quando a gente fala, parece que de cara a gente vai pensar em pessoas, né? No seu caso, você tinha lá os alunos, é bem claro. Mas Sim. e se eu não estiver trabalhando com pessoas, eu estiver trabalhando com coisas? A minha população pode ser uma coisa? Pode. Eu vou dar um exemplo específico da minha pesquisa. Eu estou trabalhando com sistemas de monitoramento sonoro para monitorar a poluição sonora em ambientes urbanos, basicamente. Especificamente, eu já trabalho com uma tecnologia de microfones que é relativamente nova e relativamente pouco usada em larga escala. E aí, eu estou fazendo uma revisão sistemática justamente para ver artigos e pesquisas que usaram esse tipo de microfone para esse tipo de aplicação. Então, no caso da minha pesquisa, eu poderia dizer que meus microfones são a minha população. Como que funcionaria isso? Porque não são coisas, né? São Sim. pessoas, são coisas, né? Ela pode ser coisas, na verdade, também, né? Vai depender, depois a gente pode conversar um pouco melhor sobre essa série de itens que tu avalia dentro dos microfones, mas dentro do microfone a gente pode avaliar ele como população, e o que tu mede dentro desse microfone pode ser a intervenção e o controle que tu vai fazer nesse aspecto, né? Para, assim, mensurar de uma maneira melhor, talvez essa pode ser os resultados, né? Em um determinado ambiente, né? Então, dentro da rua, por exemplo, que foram as questões que eu catei enquanto tu ia falando, mais ou menos. Mas dentro desse microfone, o que tu avalia? Talvez uma qualidade melhor, ou uma coleta melhor do ruído, ou algo do tipo, aí vai estar inserido dentro da intervenção e do controle que tu vai realizar naquele espaço. Mas os microfones podem muito bem ser, então, a minha população, nesse caso. Podem ser a população, nesse caso. Porque, de certa forma, tu não tem um quesito humano dentro da tua avaliação, né? No caso,
Mas o objeto que tu vai estar avaliando é o microfone, né? Não é as características de uma pessoa, por exemplo. Então, pode ser sim. Ah, perfeito. Show. Obrigado. Capaz. Vamos seguindo. E qualquer coisa podem perguntar sim, tá? Vamos lá. Aqui a gente estava, então, vendo as letrinhas, certo? E aí era essa a questão da abordagem pico, né? A gente tentar construir essa série de palavras e de questões que estão dentro da nossa questão de pesquisa, que a gente consiga, então, responder de uma maneira geral e com todas as abordagens aquilo que se busca dentro da minha pesquisa. Depois disso, tem outro ponto que é a equação mesh, tá? A equação mesh é algo que eu não conhecia, que eu não utilizava, mas que chegou de um revisor de um artigo para mim perguntando: e a equação mesh, tu vai utilizar ou não? E aí, quando aquilo ali chegou para mim, eu pensei: mas o que diabos é equação mesh? E aí eu fui buscar isso, né? Acredito não ser tão específico da nossa área, né? Eu, como engenharia de produção e vocês, como arquitetura, talvez não seja tão selecionado na nossa área, mas na verdade a equação mesh ela veio da PubMed. PubMed é uma base de dados de artigos mais voltados para a área da saúde, então mais para a área da medicina, fisioterapia, enfermagem, etc. Né? Dentro dessa base tem artigos muito fortes na área da saúde. E a equação mesh foi criada dentro dessa base para que a gente consiga termos indexadores ou palavras oficiais que as bases de dados utilizam. Então, por exemplo, pegando o exemplo do colega ali que estava falando um pouco sobre microfones, talvez microfone não seja o termo utilizado dentro da base para pesquisar o objeto de estudo que ele está tendo. Talvez som não seja, e seja ruído, por exemplo. Isso vai variar muito de base para base. Então, a equação mesh ela nos permite isso. Ela é um banco de dados onde a gente pesquisa o nosso termo indexador e descobre se esse termo, na verdade, ele é utilizado pelas bases, ou se a base de dados utiliza outro termo que seja semelhante, mas que talvez não vá permitir que eu encontre diferentes artigos dentro de outras bases. Então, o objetivo é reduzir esse risco de perder artigos que são importantes, justamente por eu não utilizar aquele termo específico que a base utiliza. Aqui tem alguns vídeos, né? O vídeo 1 e o vídeo 2 eu deixei, porque são vídeos que explicam bem mais detalhado como é que a gente descobre essas bases, esses termos indexadores, né? Como é que a gente faz a pesquisa dentro da PubMed, e ali tem detalhado praticamente todos os pontos. Como eu já tinha construído, né, o meu artigo diante da abordagem pico, sem abordagem mesh, depois que eu fui começar a pesquisar um pouco mais da abordagem mesh, e graças a Deus, quando eu encontrei os termos, né, da equação mesh, já os artigos que eu pesquisei com esses termos foram os mesmos que eu encontrei com a minha abordagem pico, né, eu não tive tanta diferença. Mas é sempre bom, naquele momento de pesquisa geral, quando a gente está construindo a nossa pesquisa, a gente ter todos esses termos que sejam direitinho, né, que sejam aqueles termos reais que a gente vai encontrar dentro da base. Então, uma das abordagens que se utiliza hoje em dia é misturar a abordagem pico com a equação mesh, certo? Então, quando eu construí lá a minha questão, né, de pesquisa pico, eu trouxe para cá nessa tabelinha a partir dos termos que eu encontrei. Então, para a população, os profissionais de ergonomia, para a intervenção, o perfil esperado, para controle, as competências transversais e técnicas. E dentro da base de dados da equação mesh, eu posso colocar as minhas palavras-chave da abordagem pico e descobrir se essa palavra-chave ela realmente é utilizada pela base de dados. E a partir desse confronto entre o que eu achei no pico e o que eu achei no mesh, eu posso construir, então, minha combinação de palavras essenciais para pesquisar dentro das bases de dados. Então, essa é a interface principal entre o pico e o mesh. É eu construir, a partir da minha abordagem, essa questão de pesquisa com as palavras que eu considero ser importantes e depois jogar na equação mesh para descobrir se essas palavras elas são utilizadas pelas bases ou não. E quais são os termos semelhantes. Diante disso, eu consigo ter uma combinação de palavras muito mais geral e muito mais completa para coletar o máximo de artigos possível. Certo? Isso é bem importante para que a gente elimine, então,
uma série de vieses que podem surgir a partir da nossa pesquisa. Seguimos, mas só voltando a lembrar que ela é mais utilizada para a base de dados PubMed. Então, dentro da Scopus, da ScienceDirect, de outras bases que eu vou usar como exemplo aqui, inclusive hoje, elas não são tão encontradas. E falando um pouco sobre bases de dados, a gente tem uma série de bases de dados que contemplam artigos científicos, etc., que vão, então, responder, né, as minhas questões de pesquisa. Então, para nós, né, da engenharia de produção, as melhores, né, as mais completas são a Scopus, a ScienceDirect, a Engineering Village, aquela ali também, mas eu descobri ao longo da minha pesquisa que não só eu precisava utilizar bases da engenharia, mas também bases da educação. Se eu queria falar sobre educação e engenharia, eu precisava também falar um pouco de educação. E eu descobri que a Wiley é uma das bases também que são bem importantes dentro da área de educação. Então, essa base tem que estar contemplada também dentro da minha revisão sistemática. Assim como a ergonomia tendo seu pé na área da saúde, né, tendo um pezinho ali na área da saúde, pesquisando um pouco sobre a saúde do trabalhador, a gente também precisa pesquisar sobre a saúde do trabalhador. Então, a PubMed também foi uma das bases escolhidas para integrar na revisão sistemática de artigos vindos da ergonomia. Então, é sempre importante a gente entender um pouco da nossa área e conhecer um pouco das bases de dados que falam sobre aquelas áreas, né? Mesmo que a gente esteja na área da arquitetura, por exemplo, se eu pesquiso, não sei, talvez eu fale bobagem dentro da área de vocês, né? Mas se eu pesquiso um pouco da saúde, saúde, sei lá, daqueles usuários, daquele espaço, né, a partir da construção do ambiente, espero não estar falando bobagem. Talvez se eu estar falando dessa saúde, né, dessa questão, talvez eu precise pesquisar também no PubMed para saber se nessa base tem alguns aspectos vinculados à saúde e ao ambiente, por exemplo. Certo? Ok. E dentro das bases de dados, a gente vai, então, pesquisar e construir a nossa combinação booleana que a gente chama, que é a nossa série de palavrinhas, na verdade, que vão conter todas lá da abordagem Pico, né, da equação mesh, vão conter todas as palavras que são relacionadas com a nossa pesquisa. Não sei se vocês têm familiaridade com acesso CAPES Café, ou Café, não sei como é que chamam, mas eu posso mostrar para vocês ali também como é que a gente encontra isso e como é que a gente já pesquisa. Porque é bem importante que a gente, dentro dessas bases, a gente tenha acesso já geral a todos esses artigos, né, para que não fique travando depois quando a gente faça a nossa revisão sistemática. No momento de construir a nossa combinação booleana, tem uma série de quesitos que a gente precisa entender essencialmente para construir a nossa revisão sistemática da literatura. Então, uma série de palavras que eu vou tentar conectar a partir desses conectores para que eu consiga descrever um pouco do que a minha pesquisa fala, certo? Então, quando eu pesquiso sobre dois temas, eu uso AND. Quando eu tenho alguma coisa ou outra, eu uso OR. Se eu quero pegar alguma coisa dentro daquela área sem considerar outra área, eu uso o NOT, certo? Mas também tem os aspectos dos parênteses, que às vezes, como se fossem equações matemáticas, né, a gente utiliza para que primeiro ele faça aquela intervenção dentro do parênteses, para que depois se utiliza dentro de outros aspectos da pesquisa. O asterisco, ele é bem utilizado para palavras derivadas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, nurse, que é aspecto vinculado à enfermagem, né? Mas eu posso estar pesquisando nursers, que são os enfermeiros, eu posso estar pesquisando nursing, que é a própria atividade, eu posso estar pesquisando salas relacionadas à sala de enfermagem, por exemplo, e tudo isso, essa palavrinha, né, junto do asterisco, ela vai coletar. Então, todas aquelas palavras ou combinação de palavras que venham a partir do asterisco. E também as aspas, quando a gente quer pesquisar um termo que possui mais de uma palavra, assim por dizer, né? Dentro da ergonomia, a gente utiliza muito human factors, que é outra maneira de chamar ergonomia, né, em alguns países. Então, é sempre importante que a gente utilize esses dois termos. E tem que ser entre aspas, porque senão vai vir todos os artigos que falam ou de human, né, só de humano, ou só de fatores também, vai acabar dentro da nossa pesquisa.
E aí, dentro disso, a gente tem os critérios de exclusão diretamente na base, que a gente já pode começar a colocar esses critérios de exclusão, né, diretamente na base. Algumas bases vão aceitar alguns tipos de regras sobre esses critérios de exclusão, outras não vão aceitar, mas até aqui é aquele momento principal que eu disse para vocês, que a gente precisa estar com tudo definido, senão pode dar algum problema. Então, diante da construção disso, eu vou tentar mostrar um pouquinho rapidamente para vocês como é que a gente faz todo esse passo a passo, né? Acredito que alguém falou no microfone que já conheça um pouco do CAPS Café ali, da combinação booleana. Então, eu vou mostrar de uma maneira um pouquinho mais rápida. Caso fique alguma dúvida, a gente pode voltar no passo a passo. Então, eu entro no CAPS Café, que é o portal da CAPES, onde contempla todas essas bases de dados num acesso mais liberado. E eu clico aqui no cantinho, no acesso CAF, e aqui eu coloco a minha universidade, né? No caso, aqui eu tenho vínculo, atualmente, é a URGS. E aí eu coloco Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vai cair geralmente no login que a gente faz quando a gente tem vínculo com a universidade. E aí, já estou acessando pela URGS, ou se eu tivesse no computador da URGS, esse passo nem precisaria ser realizado, porque os computadores de lá já têm esse acesso liberado às demais bases, certo? Coloco nas listas de base, acervo lista de base, e aqui vão estar as listas de base. Eu vou fazer essa pesquisa a partir da Scopus, tá? Mas elas são semelhantes para qualquer base de dados. Aqui está a Scopus, eu clico nela e vai me redirecionar direto para a página. A partir, então, dessa pesquisa, né, começar a explorar essa pesquisa, aqui, então, eu vou selecionar os artigos que tenham essas palavras ou no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave, essa série de combinação que eu quero. Então, eu vou botar aqui Engineering Education, que é a educação e engenharia que eu pesquiso, com ergonomia, ergonomics, ou fatores humanos, que são as duas maneiras que se utiliza para chamar ergonomia, certo? Aqui as aspas, porque são duas palavras. Então, eu quero ou artigos que falam de educação, engenharia e ergonomia, ou educação, engenharia e fatores humanos. Mas ainda eu quero falar sobre métodos. Então, aqui pode ser methodology, methods, method. Então, todas as palavras que englobarem essa primeira sequência de letras vai cair dentro desses artigos que eu estou selecionando. E aí, eu pesquiso. Diante dessa pesquisa, então, a base de dados vai me fornecer 175 documentos iniciais que eu posso começar a analisar dentro da base de dados e que eu vou tentar exportar para fazer uma análise posterior lá no site, né? No site não, desculpa, lá no software que eu vou utilizar para a organização de artigos. O que eu queria mostrar... Só uma pergunta. Quando a palavra ela é composta, eu sempre coloco entre parênteses? Tipo... Sempre entre aspas. Isso, entre aspas, desculpa. Eu quis falar aspas. Tá, obrigada. Porque senão ele recai ou em uma palavra ou em outra, né? E, na verdade, tu quer aquela palavra composta. Então, se tu quer aquela palavra composta, tu tem que colocar entre aspas. Beleza, obrigada. De nada. Felipe? Eu gostaria de fazer só um adendo também. Recentemente, eu literalmente fiz um manual de busca de aproximadamente umas 20 e poucas bases, porque eu descobri que nem sempre esses termos ou a forma de colocar eles é igual em cada uma das bases. E aí você faz lá a sua string, acha que está tudo certo, você vai, coloca na base e não tem os resultados que você espera. Então, coisas que eu notei em todas as bases. Se você usa as aspas, os wildcards, né? O asterisco, por exemplo, não funciona dentro de aspa em nenhuma base, né? Qual que é o problema dessas buscas? É que nem todas as bases têm manual. As melhores, como a Scopus, tem um documento lá explicando, você pode fazer esse tipo de combinação e tal. A Web of Science também é ótima, mas bases um pouquinho menores, e às vezes que são tão relevantes quanto, por exemplo, a Cielo não tem um manual bom. E a Cielo aqui no Brasil é muito utilizada, né? Ainda mais
Na minha área não especificamente, mas em outras áreas usa bastante. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Putz, é bem complexo, é bem Uhum. chato e dá muito retrabalho. Tá, pior que dá. Inclusive, outro muito bom comentário, Felipe, exato. Eu vou querer ver esse teu manual, porque é uma coisa que a Pode gente ser. utiliza bastante. E, e quando eu construí a minha combinação booleana, ela ficou um pouco grande, exatamente pelo meu tema ser muito geral, né, e muito utilizado nas demais áreas, então eu tive que ir restringindo em diferentes pontos. E tem umas bases que não aceitam a minha combinação booleana inteira, porque ela tem limitação de termos. Né? Então eu tive que jogar sobre isso também. Então não posso usar todos os termos, vou usar os melhores, né, os mais indicados ali. E aí algumas não aceitam asterisco também, outras tu não coloca combinação, tu coloca separado, né? Então tem que colocar a palavra e tal coisa, ela te permite construir a combinação booleana. Então tem que investigar cada base bem direitinho para saber como é que se coloca dentro da própria base essa pesquisa, né? E é melhor fazer isso antes de começar, porque senão você vai ter muito retrabalho. Não dá Tem retrabalho. algumas bases, inclusive, que eles usam um tipo de algoritmo contextual. Então, por exemplo, se você coloca uma palavra que, por exemplo, Smart City ou Smart Cities, são dois termos que estão normalmente próximos, né? Uhum. Em bases contextuais, se você colocar Smart City, ele já vai buscar Smart Cities também, porque ele tem uma certa inteligência interna, que é o caso da Science Direct, né? Os dois são da Elsevier, né? O Scopus e a Science Direct, só que eles têm mecanismos de busca diferentes, o que deixa o Uhum. pesquisador ainda mais maluco, né? Porque, poxa, eles são da mesma empresa, por que é diferente, né? Ajuda Não vai diferente. funcionar a string numa e na outra não funciona. Mas, enfim. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Então, assim como na hora de construir, tem que conversar bastante com o orientador, né, para definir os termos certos. Na hora de pesquisar nas bases de dados também tem que pesquisar bastante antes de sair pesquisando, né? Mas perfeito. Voltando aqui, o que eu queria mostrar para vocês é que aqui a gente pode restringir esses artigos que a gente vai selecionar de uma maneira que a gente já selecione aqueles que a gente quer melhor. Então, tem algumas pesquisas, por exemplo, que utilizam um determinado período de tempo. Né? Então, a gente não pode pesquisar todos os tempos, né? A gente quer pesquisar a partir de 2010, por exemplo, a gente já consegue colocar aqui dentro da base, certo? Alguns tipos de documentos, se eu quero só artigos de congresso, se eu quero artigos, se eu quero artigos de congresso de revisão, dentro da área que eu pesquiso, então eu não quero pesquisar na área de matemática, não quero pesquisar na área de ciências sociais, só quero na área da engenharia, posso colocar aqui também, né? Aqui está um pouco da data, e a partir disso eu vou selecionar os artigos inteiros, né? Que essa base então está me gerando, né? Que essa base está me mandando. Então eu vou selecionar todos e já vou exportar. Eu vou exportar em formato RIS, tá? Por causa do Start, tá? Mas a gente pode exportar de diferentes formas, dependendo do software que a gente vai utilizar, até inclusive já direto para alguns gerenciadores de referência, né? Que é o Zotero, o EndNote, o Mendeley e tal, que eu vou trazer rapidamente depois, mas sem muitos detalhes. Eu vou focar mais no Start, que é o que eu utilizei. Então, eu já vou coletar aqui todas as informações possíveis, a gente utilizando elas ou não, eu vou coletar, para não ter dúvidas no final depois. E aí eu exporto, e aí ele vai me gerar um arquivo, né? Daqui a pouco vai aparecer aqui, perfeito, que depois eu vou colocar dentro do Start, então. Mas voltando para a apresentação, eu vou explicar um pouquinho do protocolo de pesquisa que a gente utiliza, né? Além do Prisma, que é outro protocolo que eu vou apresentar daqui a pouquinho, um protocolo que a gente pode utilizar é uma série de regras ou de critérios de inclusão ou de questões menores de pesquisa, como as pessoas chamam também, que essas regras elas vão permitir um certo sequenciamento, uma certa padronização das etapas, para eu selecionar esses artigos que são importantes dentro da minha revisão da literatura, certo? Então, geralmente, tá? Não sempre, mas geralmente a gente faz uma revisão sistemática da literatura divididos em análise de título, palavra-chave, resumo e objetivo do artigo. E aí ali a gente faz. E depois a gente faz uma seleção inteira a partir da leitura completa do artigo, certo? Então eu selecionei, por exemplo, aqueles 175 artigos. Dentro daqueles 175 artigos, eu vou ler o título, a palavra-chave, o resumo e o objetivo do artigo
para saber se eles fazem referência à medição da carga de trabalho. Essa aqui é outra pesquisa, tá? Então, é uma pesquisa nada a ver, mas com palavras-chave referente à carga de trabalho, eu vou pesquisar se aqueles artigos falam sobre medição de carga de trabalho, se eles apresentam uma criação de um modelo para a estimativa da carga de trabalho, se eles trazem parâmetros ou se eles fazem alguma referência à carga de trabalho em hospitais. Se isso acontece, ou seja, se a resposta for positiva para alguma das pesquisas, é sinal de que esse artigo que eu estou lendo ali até o resumo, ele fala um pouco sobre o meu tema. Então, eu seleciono ele para a próxima fase. E a próxima fase é a leitura completa desse artigo. Então, eu vou pegar o artigo inteiro e aí eu vou ler ele de maneira inteira para saber se ele apresenta definições, se ele traz parâmetros para estimar a carga de trabalho, se ele apresenta métodos para a medição da carga de trabalho ou se ele apresenta alguma das dificuldades de mensuração. Ele respondendo alguma dessas questões, ele então vai integrar o meu grupo de artigos que fala da minha revisão sistemática. Então, esses são os dois principais passos. É quando ele traz alguns critérios de inclusão ou de alguma das questões menores de pesquisa dentro do título, resumo, palavras-chave ou objetivo. E depois, caso ele fale, eu leio esse artigo completo e vejo se ele responda alguma dessas questões, se ele responde alguma dessas questões referente à minha revisão sistemática. Se ele responde, ele está selecionado dentro da minha pesquisa, certo? A partir disso, o que eu busco extrair dentro dessa análise de conteúdo? A definição da carga de trabalho, que é a resposta para a questão 1, as metodologias utilizadas para a mensuração, que é a resposta à questão 2, da questão 3, desculpa, os parâmetros, que é a questão 2, relacionados aos aspectos físicos, fisiológicos, biomecânicos, musculares, etc., que esse artigo é bem específico na área da ergonomia, tá? E todas essas questões que a gente pode extrair a partir dentro desse protocolo de pesquisa. Esse protocolo de pesquisa ele vai ser um apoio para o protocolo Prisma, que é um protocolo bem conhecido dentro da área de revisão sistemática e de meta-análise também. Ele foi atualizado em 2020, então, caso vocês estejam começando ou criando uma revisão sistemática, né, é bom ir no site das revisões sistemáticas, que é esse site que tem aqui, e aí ali vocês descobrirem um pouco sobre os checklists atuais que o protocolo Prisma utiliza, né, o fluxograma atual que o protocolo Prisma utiliza, que ele vai, então, ele foi inicialmente construído para auxiliar nas pesquisas na área da saúde, mas principalmente ele visa garantir uma revisão completa e transparente dos artigos publicados nessa área. Então, ele vai nos auxiliar lá naquela padronização de etapas que a revisão sistemática ela defende. Então, como eu disse para vocês, a revisão sistemática ela é uma metodologia geral, mas ela utiliza dentro dessa metodologia algumas ferramentas, alguns protocolos para manter essa padronização. E o protocolo Prisma é um dos protocolos ou uma das ferramentas que nos auxilia nessa padronização de etapas para construir uma revisão sistemática, certo? Ele vai defender, então, questões curtas, claras e em menor número, né? Ele não vai querer muitas questões, né? Ele vai nos ajudar a criar essas questões da mesma maneira da abordagem Pico e Mesh, etc., mas de uma maneira um pouco mais limitada em relação a números. Dentro do Prisma é apresentado um checklist que contém 27 passos que esse artigo de revisão sistemática ele tem que ter. Então, se no título tu identifica que é uma revisão sistemática, ok. Se no resumo tu vê as questões, né, de Prisma 2020, né, que é essa nova estrutura do Prisma, ok também. E assim é um checklist para tu ir anotando para saber se em todos os pontos do teu artigo, né, aqui tem outras variáveis aqui que eu não coloquei toda para não ficar muito pequeno, mas é essa série de itens, de 27 itens estruturados, que o Prisma apresenta para que essa revisão sistemática ela seja completa, certo? E da mesma forma que ele apresenta um checklist com diferentes itens, ele também apresenta um fluxograma para a gente mostrar dentro da nossa pesquisa como foram desenvolvidas essas etapas, certo? Como foram selecionados os artigos a partir dessas etapas. Então, conforme a gente exercitou lá na Scopus, né, fazendo a exportação dos artigos que foram selecionados, esse dado ele entraria aqui nessa caixinha de identificação.
Então, aqui está uma pesquisa já realizada, que depois eu vou mostrar para vocês, mas aqui, onde diz Scopus N 2566, é onde a gente colocaria os 175 artigos que foram originados a partir da pesquisa da Scopus, certo? E diante das próximas atividades, eu removo os duplicados, porque muitas vezes, até conforme o Felipe disse, às vezes tem bases de dados diferentes que pertencem ao mesmo dono, assim por dizer. Então, muitas vezes, artigos estão em bases de dados, o mesmo artigo está em bases de dados diferentes, e quando a gente vai fazer a pesquisa, eles podem vir duplicados, ou seja, vir de bases diferentes o mesmo artigo. Então, algum software já nos permite fazer essa eliminação de artigos duplicados ou removidos por outra razão. Por exemplo, eu coloquei que eu só quero artigos em inglês, mas vieram mesmo assim alguns em espanhol, né? Então, eu vou acabar excluindo esses artigos, porque eu vou fazer minha revisão só em inglês, né? E esses registros vão ser removidos e vão estar aqui o número deles. Depois disso, eu posso fazer uma avaliação por título e resumo, excluir uma série de artigos, fazer uma avaliação das referências incluídas para avaliação do texto. Essa aqui é uma técnica que eu vou explicar daqui a pouco. Depois, a avaliação por texto completo, excluindo alguns deles e chegando no meu número de artigos de revisão final, que no caso é 62. Existem alguns autores que defendem a inserção de artigos que são importantes, que são bons, dentro da revisão sistemática, caso esses artigos não estejam selecionados lá dentro. Digamos assim, eu tenho 100 artigos, mas dentro desses 100 artigos, o artigo da professora Fabiane não está lá dentro. Eu sei que ele contempla todos os pontos da minha pesquisa, que ele é muito bom e que traz todos os exemplos que eu preciso ter. Mas dentro da minha revisão sistemática, ele, por algum motivo, não caiu. Então, eu posso usar uma técnica que se chama Snowball, ou bola de neve, né? Que é uma busca de documentos ou de outras referências para inserção dentro da minha revisão sistemática. Alguns autores defendem isso como positivo, né, para a gente conseguir ainda conversar sobre diferentes temas, mas outros autores não defendem porque a gente perde um pouco da subjetividade da escolha do autor. Então, nesse caso, o autor está escolhendo artigos para colocar para dentro da base de dados, que é uma coisa que perde um pouco da subjetividade e também da padronização. Então, alguns defendem, dentro dessa triagem, então, ter um pouco da escolha de alguns artigos que não estão lá dentro. Outros defendem que sim, por exemplo, e assim a gente vai descrevendo. O importante é, se utilizar, está dentro da descrição lá na metodologia do teu artigo, dizendo que a técnica Snowball foi utilizada para a inserção de tantos artigos. Como no caso eu não inseri, eu botei aqui 00. Certo? Esse aqui é o Prisma e ele nos ajuda principalmente nessas duas etapas. Não deixar que nenhum fator seja colocado para fora do meu artigo e, ao mesmo tempo, descrever essa seleção de artigos de maneira bem detalhada, os números que foram encontrados. Quando a gente avalia uma revisão sistemática, isso aprendi com o meu professor, que ele, inclusive, na pós-graduação, ele dá aula de metodologia científica também, e na construção da revisão sistemática, esse é o principal fator que se olha dentro de um artigo. É diretamente nesse quadro aqui para saber como é que foi a seleção, quantos artigos foram e quantos artigos ficaram ao final, né? Quantos artigos foram avaliados no intermédio também é importante. Para saber se esse autor passou tudo, né, sem ler, de certa forma, ou para saber se ele não passou quase nada, para não precisar avaliar muita coisa no futuro também. Então, essa tabelinha ela é bem importante, nos traz essa percepção mais ou menos de quantos artigos caíram, né, no final da minha seleção. E para me ajudar a fazer esse passo a passo direitinho, bem vinculado com aquilo que o Prisma faz, foi criado então o software Start, que para mim é um dos melhores que tem, assim, é um dos melhores de gerenciamento de revisões, assim, em relação à organização de artigos realmente, e que tenha, né, as etapas principais do Prisma dentro dele. Então, ele é muito bom para isso. Ele é um software bem simples, né? Ele foi criado na UFSCar, no Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software, e ele é realmente muito bom, assim. Eu gosto bastante dele porque ele é bem simples, bem fácil de ser utilizado. Aqui também eu deixei o site para download dele e um vídeo de, como eu posso dizer, um tutorial, assim, bem rápido sobre essa versão, né? Então, o software, o Start, ele nos permite a remoção de artigos duplicados,
a seleção de outros artigos, né? Então, dentro dele é possível a gente aceitar ou recusar um artigo de acordo com a visão do próprio pesquisador, e ele é apoiado principalmente nas etapas do Prisma. Eu vou mostrar ele rapidinho para vocês. Aqui é o software baixado, né? E ele já está aberto. Eu vou mostrar as principais etapas para a gente construir uma revisão. Então, aqui eu coloquei uma nova revisão da literatura, né? Ele vai dar uma série de passos aqui que eu vou colocando. Aqui eu posso colocar o título da minha pesquisa. E aqui quem são os pesquisadores. Vou colocar eu, né? Vou colocar meu orientador, por exemplo. Ou alguma outra pessoa que participe da minha revisão por pares. Aqui eu posso fazer uma breve descrição do que eu quero na minha pesquisa, né? Então, eu quero identificar algumas coisas, eu quero ter alguns resultados. Enfim, aqui eu posso colocar toda a descrição, mais ou menos, que eu quero. Esse protocolo inicial é mais para a gente ter como base, mais ou menos, aquilo ali que eu espero ter dessa revisão da literatura. Muitas vezes eu posso fazer 2, 3 ao mesmo tempo e aí ficar um pouco perdido. Às vezes é bom voltar para cá para lembrar um pouquinho. Dentro daqui dessa barra aqui lateral, a gente vai ter a primeira etapa do planejamento, que é toda aquela etapa que eu comecei a conversar com vocês. Então, aqui trazendo o objetivo do nosso artigo, o que eu quero, né, a partir desse artigo, a partir dessa revisão sistemática. E aqui eu posso trazer a minha questão de pesquisa, utilizando a abordagem PICO ou não. Então, aqui eu coloco a minha questão de pesquisa geral ou a partir dos termos que a abordagem PICO me traz. Depois disso, eu posso colocar as minhas palavras-chave da minha pesquisa, então educação e engenharia, por exemplo, certo? E aqui eu sigo. Dentro dessa minha pesquisa, lá dentro das bases, eu disse para vocês que eu poderia selecionar alguns tópicos, né? Eu posso excluir os artigos sobre algum determinado tema, ou excluir um determinado período do ano, enfim, eu posso ter isso, né? Então, aqui eu posso pesquisar dos anos 2000 a 2024, por exemplo. Eu posso querer só artigo em inglês, e aqui eu coloco todos os meus critérios definidos lá na base de dados, certo? Aqui eu posso colocar de uma maneira mais detalhada, tanto as metodologias, quanto a linguagem da minha coleta de dados. Aqui, então, é bem importante, eu vou colocar as bases que eu selecionei para o meu artigo, e é bem importante que a gente coloque todas aqui. Então, aqui eu vou colocar a Scopus e vou adicionar, porque aqui depois, lá na execução, ele vai abrir uma abinha para eu inserir aquilo que eu coletei lá na Scopus. Então, é importante que esteja aqui. Aqui eu vou colocar. Vamos ver se tem alguma questão que eu já respondo. Ítalo, tem como listar uma base que não está listada nesse software aí? Porque eu vi que ele tem uma lista padrão, né? Mas se tiver uma base que não está aí. Cara, eu vou ser bem sincero, eu ainda não usei nenhuma que não tenha, mas acho que dá para colocar aqui, ó. Outra. Uhum. Mas às vezes dá alguns erros, vou ser bem sincero. Mas todas que eu utilizei tava aqui, certo? Então eu vou colocar a Wiley, por exemplo, não sei se ele tem. Ele aceita bem tranquilo. Ah, show. Beleza. Obrigado. De nada. Aqui eu vou colocar, então, os meus critérios de inclusão, que são aqueles critérios que eu vou incluir o artigo para dentro da pesquisa, que é importante que mantenha ele dentro da pesquisa, que eu fui explicando lá pelo meu protocolo de pesquisa, lembra que eu mostrei ali as partes da ergonomia? Aqui eu coloco ele também, que eu vou colocar se ele apresenta uma metodologia de ensino, se ele fala de ergonomia e se ele traz medições de competências, por exemplo. Colocar esses aqui. Mas eu posso colocar outros critérios de pesquisa que também sejam importantes para os meus estudos. Aqui é a mesma coisa, só que de maneira um pouco mais detalhada. Essa Quality Forms Field, eu vou ser bem sincero, tem alguns pontos do Start que eu não uso e tem alguns outros pontos que eu uso. Eu posso não estar usando alguns pontos que são bem importantes para mim, né? Mas eu geralmente coloco algo para comentários ou uma avaliação geral do artigo, por exemplo. E já vou mostrar para vocês como é que funciona, o que ele vai abrir depois dentro disso. Acho que alguém fez uma pergunta ali.
Não dá nenhum problema o fato desse software ser em inglês e tu tá digitando em português? Não dá nenhum conflito? Não dá nenhum conflito. Ficaria a interface que eu vou utilizar mesmo. Se quiser colocar em inglês, pode colocar, não tem problema, mas eu geralmente coloco em português e dá certo. Voltando para cá. Aqui eu vou colocar as minhas questões menores de pesquisa. Então, se nos critérios de inclusão, aqui em cima eu botei que o artigo ele foi incluído porque ele apresenta uma metodologia de ensino, aqui eu vou colocar, por exemplo, qual a metodologia de ensino utilizada para a ergonomia. E, a partir dos demais critérios de inclusão que eu coloquei aqui em cima, eu vou colocar também a parte da extração, o campo de extração que eu vou querer identificar desse artigo, né? Então, eu posso colocar aqui também, eu botei lá em cima se ele fala de ergonomia, eu posso colocar o que ele fala de ergonomia, certo? E vou adicionando também todas as questões vinculadas aos meus critérios de inclusão. E aqui eu posso colocar um resumo, basicamente, dos meus resultados, o que eu espero deles, mas também não é um campo obrigatório, então tá tudo tranquilo. Salvei. E aí eu posso começar para a parte da execução. Dentro da execução, todas as bases de dados que eu adicionei lá na questão, elas vão estar vinculadas aqui nesse espaço. Eu vou, então, clicar com o meu botão direito e vou adicionar uma seção de pesquisa. Ele vai abrir uma nova etapa. Dentro dessa etapa, eu vou, então, aqui colocar a minha string de busca, que eu usei lá na Scopus, né? Palavras-chave. E também eu vou colocar algumas observações. Então, por exemplo, a data da minha pesquisa, alguns critérios de inclusão e exclusão que foram feitos diretos lá na base, né? Eu posso até listar alguma coisa aqui, mas nada assim necessário. É mais aquilo geralzão para eu não esquecer como eu fiz e quando eu fiz, principalmente, porque é bem importante. Apertando novamente, eu vou finalizar. E aqui tem os tipos de importação a partir dos documentos, mas eu vou falar para vocês que eu fiz algumas vezes em Bibliotex, deu erro. Então, eu prefiro fazer em RIS. E como eu baixei primeiramente lá da Scopus, que nem eu fiz com vocês, os artigos de RIS, aqui eu vou inserir. E eu posso, inclusive, checar os duplicados para que ele me pergunte sempre que possível. Aqui, então, todos os artigos que estavam lá na Scopus, eles foram inseridos aqui para dentro. Então, aqui eu consigo ver o título, o autor, o ano e ver se eles já estão classificados ou não de acordo com aquilo que eu quero. Certo? Colocando todos os artigos referentes às bases que eu coletei, eu posso ir, então, para a etapa de seleção. E dentro da etapa de seleção, eu vou clicando em cada artigo e aqui ele vai me apresentar, então, o resumo dele, as palavras-chave, o título e os autores. E dentro disso, eu posso fazer a minha primeira etapa de seleção dos artigos. Então, lendo a questão do objetivo, eu vi, então, que ele fala ou não de alguns termos, né? Eu vou aqui nessa aba superior, né, seleção de data, e aqui estão os meus critérios de inclusão. Então, ele apresenta alguma metodologia, eu clico 2 vezes e ele vai me dizer quais etapas da metodologia ele me apresenta. Voltando lá para ver um pouco do resumo, eu concluí, então, que ele é importante para a minha pesquisa. Aqui na parte de status, eu vou aceitar ele. Eu posso ainda colocar como uma prioridade de leitura, né? Bom, ele é muito bom, ou ele fala só de alguns termos, mas mesmo assim ele é aceito. Eu coloco aqui, salvo, e o próprio software já vai passar para a próxima fase, o artigo que eu acabei de aceitar nessa primeira etapa de inclusão e de exclusão, certo? Eu posso também negar, eu vou mostrar para vocês como é que eu nego. Ao invés de aceitar aqui, opa, acho que esse aqui é o mesmo, né? Tá o de baixo. Esse aqui eu li, não foi legal, né? Ele fala de, para crianças, eu queria para adultos, por exemplo. Vou aqui, rejeito o artigo e salvo. E ele já nem vai me passar o artigo para a próxima fase. Ele já vai ficar rejeitado aqui em cima. E, ao mesmo tempo, ele vai construindo os artigos que não estão classificados ainda, quantos foram rejeitados e quantos foram aceitos.
eu posso também identificar aqui dentro um artigo que eu já li que o software pode ter errado na hora de fazer a duplicação. Isso costuma não acontecer, mas às vezes pode acontecer. Lá dentro do status, eu posso marcar ele como duplicado também e salvar. E ele vai me trazendo todos os dados aqui na lateral. Quando eu fizer a seleção de todos esses artigos, dentro da parte de extração vão estar todos esses artigos. E aqui eu posso ver a referência dele, tá? E pesquisar o artigo como um todo, né? Ele inteiro, porque agora eu já não vou mais avaliar só o resumo, eu vou avaliar o artigo inteiro. E o Start, ele não contempla o artigo inteiro, então eu preciso sair para buscar esse artigo inteiro. O que ele me contempla é uma parte da extração de dados, que ela está semelhante aos meus critérios de inclusão, lembra que eu falei para vocês? E dentro dessa parte de extração de dados, eu posso aqui colocar, então, tudo que esse artigo me fala sobre essa questão. E salvando. Depois disso, todos os artigos que foram selecionados, desculpa aqui, faltou uma etapa, né? Eu li o artigo inteiro e vi que ele faz parte, então, da minha pesquisa, né? Eu avalio de novo como aceito, porque é uma segunda etapa, né? Não é mais a primeira etapa. Coloco os dados que eu encontrei nesse artigo aqui e salvo. E aqui, então, depois vão estar os meus artigos aceitos e os meus artigos rejeitados para a minha segunda etapa de seleção. Certo? Depois disso, ele ainda faz umas questões básicas, né? Não tão exploradas, eu não costumo explorar muito, que é a função de gráficos. Ele faz alguns gráficos de uma maneira mais geral e um pouco feio ao meu ver, então eu prefiro fazer outros gráficos de outras formas. E também ele faz algum tipo de visualização a partir de nuvens de palavras e alguns outros tipos de gráficos que ele também elabora a partir dessa revisão sistemática. Então, o Start, ele me permite, a partir dessa sequência de etapas, fazer praticamente a mesma coisa que eu disse para vocês, que está lá dentro, está dentro desse fluxograma, que é a identificação de artigos, a triagem desses artigos e, por fim, a inclusão desses artigos. Certo? Basicamente é isso, é um software bem fácil. O único defeito dele, ao meu ver, é exatamente essa parte de não contemplar o artigo inteiro. Então, depois que a gente faz essa seleção, a gente tem que buscar o artigo inteiro naquela etapa para fazer uma leitura em outra plataforma para depois colocar dentro dele. Mas, da mesma maneira, ele organiza todas as referências que eu utilizei. Certo? Vamos voltar para cá, então. Aqui eu deixei para vocês também um gerenciador de referências que a gente pode ter enquanto a gente utiliza o Start, né, nesse momento de ler o PDF como um todo, né, para colocar ali as anotações dentro do Start do que a gente achou, que é o Mendeley, o Zotero, o EndNote, todos eles fazem praticamente a mesma função, né? Existem muitos cursos na internet, a URGS também fornece alguns cursos, acredito que para a comunidade em geral, sobre a utilização de Mendeley, Zotero e EndNote também. Não existe um melhor, existe aquele que a gente se adapta de uma maneira melhor. A única diferença é que o EndNote, até uma certa época, ele era pago. Não sei se continua pago ou não. Mas o Mendeley foi o que eu utilizei na construção do meu artigo. E também o Excel, porque eu acho que o Excel ele é tão básico, mas ao mesmo tempo ele fornece tantas coisas para a gente que fazem com que a gente mantenha ali o ritmo e a risca ali na leitura dos artigos. Contando então um pouco para vocês, a gente passou na etapa da identificação, né, a partir de todas as maneiras de identificar esse artigo, né, abordagem de pesquisa, questão de pesquisa e etc. Fizemos a triagem, então a partir do protocolo Prisma, a partir do Start, da utilização dele, de todos os artigos que foram selecionados, e caímos então lá na inclusão, né, no meu número final de artigos, que são aqueles artigos que realmente falam sobre o tema que eu quero construir nesse artigo. E dentro desses 62 artigos que tem aqui como exemplo, eu posso fazer as outras questões. A primeira delas é uma análise bibliométrica, né? A partir de outros softwares. Então, tem o Bibliometrics ou Biblioshine, né? Que é uma plataforma dentro do Bibliometrics. É utilizada a partir do R, né? Da fórmula ali de programação. E o Biblioshine, então, ele é uma ferramenta incluída dentro desse pacote que possibilita a visualização de diversas análises bibliométricas sobre o aspecto do R, né? Então, ele vai fazer uma seleção para ti a partir das características, quantos artigos são de periódicos, de livros,
quem são os autores, se esses autores eles possuem uma relação, o ano, tudo mais, e ele vai conseguir exportar de diferentes maneiras, né? Um dos pontos mais legais, na minha visão, do Bibliometrics é a rede de cocitação e a rede de correferência. A rede de cocitação ele vai apresentar quem são os autores que são citados e como eles são citados por outras pessoas, né? Aqui ele apresentou, por exemplo, duas nuvens. Então tem um grupo de autores que fala sobre o tema, mas eles não se comunicam com os outros grupos, né? Que possuem uma certa rede de diferença. Então aqui tem o Newman, que fala bastante sobre o tema, mas também tem outro aqui que é o Jose, que fala, que possui alguma relação com o Newman, mas não uma relação complexa, né? Uma relação que produza vários artigos e teorias na literatura, certo? Isso foi muito importante porque na minha revisão sistemática caíram só artigos que os autores não se citam. É impressionante. Fui fazer minha rede de cocitação e não deu nenhuma linha entre eles. Ficou cada um pontinho, um de cada lado, parece que não são nem amigos, inclusive, porque ninguém se une com ninguém. Então, a rede de cocitação é importante na hora da gente ver como é que funcionam esses artigos na literatura. E a rede de concorrência é praticamente a mesma coisa, só que em relação aos termos, né? Então, como é que esses termos eles vão se unindo em relação aos temas. Também outro ponto que a gente pode fazer é uma avaliação quantitativa. Isso eu aprendi a partir de um artigo que é de Borrego. Essa mulher, né, que é a Maura Borrego, ela é bem influente na educação e engenharia, principalmente. E durante a revisão sistemática dela, ela avaliou os próprios artigos que caíram na revisão dela. Então, ela viu se dentro desses artigos o objetivo era claro, a justificativa era legal, se tinha uma questão de pesquisa, se o artigo apresenta os conceitos para entender, tudo isso também analisando o conceito do artigo. Então, um artigo, por exemplo, ele pode responder uma questão de pesquisa, mas ele pode ser fraquíssimo, entre aspas, em relação às suas seções ou os pontos que ele apresenta. Então, a gente pode avaliar esse artigo de uma maneira quantitativa também. Colocando aí pontuações de 0 a 1 ou de 1 a 10, que depois pode ser feita uma média, uma mediana, um desvio padrão, ou até mesmo um próprio ranqueamento de quais são os melhores artigos a partir da visão do próprio pesquisador. Também a gente pode fazer uma análise de citação, né? O software o Publish or Perish, ele é bem bom para isso. Aquela mesma base de dados que a gente coletou lá na Scopus, a gente pode jogar para dentro do Publish or Perish, e ele vai me dizer, então, aqui eu vou marcar quais artigos que caíram na seleção final, e ele vai me dizer quantas citações ele tem, quantas citações por ano, qual é o ranking que ele apresenta dentro da área dele, qual é o ano de publicação. Ele vai fazer isso de uma maneira um pouco mais geral, assim, para que a gente tenha essas métricas essenciais. O software Voz Viewer, ele faz basicamente a mesma coisa que a análise bibliométrica do BiblioShine, mas ele é outro software que pode ser utilizado, então, para construção e visualização de mapas, principalmente baseados nessas nuvens de calor e nessa questão de correlação. Aqui eu deixei um artigo que utiliza bastante o Voz Viewer e ele possui figuras bem legais, assim, para a gente conseguir observar principalmente essas relações, né? Então, essas nuvens de calor fornecem pontos onde esses artigos estão sendo bastante citados e como é realizada essa relação, que basicamente pode ser feita por esse gráfico também aqui embaixo. E também tem o SciMatch, que é outro tipo de software também. Ele utiliza essas relações também, né? Ele constrói essas figuras de análise bibliométrica de uma maneira bem legal. Ele faz alguns softwares de evolução, então como é que foi feita a evolução desse tema ao longo dos anos, conforme as suas citações e as suas relações, né? Aqui esses gráficos bem complexos de serem feitos, mas aqui a gente tem uma grande correlação de temas que a pessoa está pesquisando, né? Dentro daquela pesquisa, o software nos auxilia a fazer isso também, que é uma das vantagens lá da análise bibliométrica que eu expliquei no início da apresentação para vocês. E a grande questão final que eu deixo para vocês é a análise qualitativa, né? Como é que a gente faz? Infelizmente, eu não tenho muito segredo disso, não tem muito software que nos faça isso, que nos auxilia a fazer uma análise qualitativa daquilo que realmente a gente quer responder de uma maneira de discussão com o próprio artigo. Então, tem que sentar um dia na cadeira e ler todos os artigos, infelizmente, de cabo a rabo, identificando, então, os pontos desse artigo, quais são as respostas que esse artigo nos dá para as perguntas,
e a partir disso a gente pode utilizar algumas estratégias. O Excel, né, a gente pode manter dentro da tabela os artigos e as questões que eles respondem para a gente conseguir fazer uma métrica depois. O NVivo, né, a partir do número de etapas, a gente selecionando para fazer uma análise de conteúdo mais robusta. E também o Mendeley, que vai destacar no texto, né, onde estão as respostas e quais são as respostas para a gente conseguir utilizar. Eu deixo uma dica, tá? Que eu utilizei, pelo menos para mim, deu certo. Quando eu fiz minha revisão sistemática, então eu tinha 62 artigos que caíram no final, então eu tinha várias respostas diferentes. E eu sou uma pessoa muito de visualização, assim, eu gosto de ver o todo. O que eu fiz? Eu imprimi todas as respostas desses artigos em quadradinhos de papel, assim, pequenos, e coloquei tudo dentro de uma mesa. Então eu conseguia ver, em cima da mesa. Então eu conseguia ver quais foram os artigos que falaram de uma maneira mais semelhante com uns ou outros e fui juntando esses papéis em bolinhos. Na hora de escrever era muito mais fácil, que eu pegava esse bolinho de papel e ia praticamente transcrevendo ou analisando ali os resultados de maneira que aqueles autores falavam, né, e como eles falavam. Então ficava bem mais fácil de fazer esse comparativo e de ver os semelhantes também. Porque dentro da revisão sistemática, se vocês forem fazer, vocês vão ver que quase sempre dá divergência nos resultados. Praticamente as pessoas não falam a mesma coisa umas das outras dentro da literatura. Então existe esse certo conflito assim que tu tem que trazer no teu artigo. Aqui eu deixo alguns exemplos de revisões sistemáticas, né? Essa aqui foi o que eu falei do checklist, né? Mas o que eu acho mais engraçado é que ela fez uma revisão sistemática de revisões sistemáticas. Então, ela apresenta ali todos os artigos de revisão sistemática dentro da área da educação e engenharia e quais são os benefícios que eles trouxeram em relação à literatura. Esse artigo da Piscinin, ele fala bastante sobre a visualização de lacunas em relação a uma análise bibliométrica, né, e quais são essas lacunas e como a gente pode investigar elas. E esse artigo da Letícia Vieira, ela foi minha colega de mestrado, e ela fez uma revisão sistemática dentro de um próprio periódico, né, que é outra estratégia que pode ser utilizada também. Então, por fazer uma revisão sistemática dentro do próprio periódico, ela já, de certa forma, convence um pouco aquele periódico a ter aquele artigo, já que o artigo fala somente daquele periódico, né? Foi uma estratégia que ela utilizou e ela conseguiu publicar, então, nesse próprio periódico. Outro que eu deixo para vocês é o meu artigo, que, enfim, eu consegui publicar. Para a gente ali na engenharia de produção é uma vitória, porque a gente só pode defender o doutorado quando a gente tem o artigo aceito por alguma revista A2 ou A1. E um desses artigos que eu tive publicado foi, então, o da minha revisão sistemática da literatura sobre o ensino de saúde e segurança ocupacional em engenharia usando a aprendizagem ativa, que foi eu e o meu orientador que fizemos esse artigo, então. Deixo aqui para vocês, porque dentro desse artigo estão todos os conceitos, então, que eu apresentei para vocês durante a apresentação. Então, se quiserem usar como referência ou qualquer outra coisa, pode utilizar ele. Aqui está o DOI. E eu ficarei bem feliz. Como considerações finais, acho que eu já até estourei um pouquinho de tempo, não são 10h30, acho que tá bem. Deixa eu fazer Não, questão. tranquilo, Ítalo. Pode continuar sem problemas. Perfeito, professora. Então, para finalizar, eu trago aqui as contribuições finais dessa nossa apresentação e principalmente as contribuições finais de uma revisão sistemática, né? Que é conhecer bastante sobre o tema que está sendo pesquisado, né? Como forma de dizer para vocês, por diferentes óticas, por diferentes vieses, que a gente não foca em um só autor ou em uma só lente teórica, a gente foca em diferentes lentes teóricas. E a gente consegue ver também o que está sendo publicado na literatura. Às vezes a gente ama muito um tema, a gente gosta e quer pesquisar muito aquele tema, mas infelizmente na literatura não se fala muito sobre aquele tema, né? O que vai ser difícil da gente conseguir publicar. A gente precisa unir o útil ao agradável também, pesquisar algo que a gente goste, mas pesquisar algo que também seja publicado na literatura, para que a gente tenha uma vida aí, uma carreira acadêmica que renda frutos, né, na literatura. Observar as lacunas do tema de pesquisa, usar como base para construir outros artigos. Então, até hoje, né, esses tempos eu fui construir um projeto de pesquisa para colocar um bolsista lá dentro do nosso núcleo, e eu utilizei toda a minha revisão sistemática, alguns autores que eu tinha lá, que eu queria falar sobre alguma coisa, utilizei os autores que caíram na revisão sistemática. Então, a gente constrói meio que uma base de dados que ela pode ser utilizada. Claro, a gente vai ter que ir atualizando ela ao longo dos anos,
mas é uma base de dados que ali vai conversar bastante sobre o tema que tu estuda. E identificar os principais autores da tua área, do teu tema. Eu andei conversando com um pessoal que é de Portugal, que eles falam bastante sobre o meu tema também, educação, engenharia e ergonomia, e já é uma rede de contatos para a gente construindo para a construção de trabalhos e para, enfim, networking, né? Na nossa área também é sempre muito importante. Deixo aqui o meu recado que eu deixei desde o início. É bem importante a gente ter uma boa combinação de palavras, perguntas bem alinhadas e claras, com a nossa opinião, com a opinião do revisor por pares, com a opinião do orientador também, é sempre bem importante, para que depois não dê retrabalho. Imagina, a gente está lá na extração final já, e a gente percebe que a gente podia ter inserido alguma outra pergunta, ou que a gente poderia ter colocado outra palavra-chave lá dentro da combinação booleana, e aí não dá mais para voltar. Ou se voltar, vai ter uma série de retrabalho, né? Então é bem importante, desde o início, a gente ter isso bem estruturado, para que a gente consiga construir uma revisão da literatura bem importante. Deixo aqui o meu contato, né? Agradeço mais uma vez o convite, eu achei muito legal estar vindo aqui essa manhã conversar um pouco com você sobre esse tema, né? Abro também para questões, professor, eu não sei se eu mostro também a dissertação, né, em artigos, conforme foi solicitado ali no início, posso mostrar um pouco aqui também, mas o que eu tinha planejado para hoje seria mais ou menos isso. Muito obrigado, gente. Olha só, Ítalo, eu gostaria, se você ainda tiver disposição, para nos mostrar, assim, esse exemplo de dissertação com os artigos, porque nós não temos, então, e é bom, porque eu imagino que um deles tenha sido o teu de revisão, né? Então, seria legal ver como é que ele foi utilizado, e eu adorei, né, a tua fala, creio que pelos ícones das mãozinhas batendo palma e felizes, a tua palestra atingiu muito mais do que o objetivo proposto, realmente foi uma aula e aprendemos bastante. Então, se você não se importar e puder abrir a dissertação, eu vou ficar bem feliz, sim. Claro, eu abro sim. Acho que a gente conversa um pouquinho aqui com as pessoas, primeiro pode ser, Sim, e depois eu vou falar. pode. Podem perguntar. Camila? Eu queria só dizer que eu estou no meu primeiro semestre, eu recém comecei o mestrado, então foi bem assim, deu um norte muito bom, estava me sentindo um pouco perdida em relação ao assunto. Eu estou no laboratório da minha mãe, que a minha mãe é professora daqui da universidade, ela está aqui do meu lado, ela estava ouvindo também. É outra área da educação física, mas também achou muito boa e nós duas gostamos muito. Só queria agradecer também pela disponibilidade e tal, e por ter compartilhado esse conteúdo que vai me ajudar muito. Coisa boa, Camila. Fico feliz também. Muito obrigado.